Olá, tá começando mais um Não Dá Pra Falar com Você, esse podcast voltado para pessoas diferentonas, inconformadas, que querem mais da vida, mas não do mesmo jeito que todo mundo. Então a gente se junta aqui para falar para pessoas como nós sobre como deixar essa vida boa, mais autônoma, satisfeita, feliz e coisa boa. Espero que esse seja um desses episódios que a gente saia assim, ó, com autoestima e autoconfiança lá em cima. Diferente de todos os anteriores que a gente gravou até agora. E para esse nosso bate-papo, juntamos os profissionais do Eu Quero, Eu Crio. Então estamos eu, Bruno, especialista em carreira. Tem Paula, especialista em autoconhecimento e imagem pessoal. Tudo bem, Paula? Tudo bem com você? Tô ótimo. Espero pelo menos manter, né? Manter isso aqui os primeiros 15 minutos. O Wesley também, nosso psicanalista, especialista em neurociência afetiva. Tudo bem, Wesley? Tudo bem. Dá pra ver. Coisa boa também. Animado, obrigado. sempre lá no alto. Alto em cima. Sempre lá no O alto. Wesley vem aqui para aumentar o sarrafo da nossa régua, né? Sempre. Aumentar o sarrafo da nossa régua. Que coisa alta, né? Aqui é conversa, como diria no corporativo, de alto nível. Ou top. Melhoria constante. Nossa, top. Melhoria contínua. Ah, não é constante? Não. Ah, desculpa. Tô brincando, Você vê que eu pode não ser. estou no corporativo Não, mesmo. Bom, e para essa nossa conversa de hoje, estávamos falando anteriormente aqui sobre passar vergonha. E o quanto que, por vezes, sei lá, por qual motivo, a gente tem um receio de não fazer necessariamente aquilo que a gente quer fazer, como um podcast, por medo, Porque não tem por medo quem ouça. de passar vergonha. Mas mesmo assim, a gente foi lá, resistente, Resiliente. olhou um para o outro e falou: você consegue, vai lá, começa você, e estamos aqui. E para o bate-papo de hoje, então, o tema é medo de passar vergonha. Gente, para saber, em algum momento da vida, vocês deixaram de fazer alguma coisa por medo de passar vergonha? Eu achei que você começou a falar e falou assim, em algum momento da vida vocês deixaram, e aí eu fiquei pensando de passar vergonha? Nenhuma. Eu continuo passando. Assim, você não entende? Não, eu tô mais lento hoje. Eu acho... Hoje. Eu acho que todo mundo já deixou de fazer alguma coisa por medo de passar vergonha. Não, mas eu perguntei para saber um caos. Um caos. Gente, se vou precisar pensar. Só Porque pra eu concordar passo comigo. tanta vergonha, tanta. Não, eu concordo. Eu acho que a gente deixa de fazer coisas Por medo de passar vergonha. Ótimo. Mas eu não me ocorre nenhuma, assim, que eu tenha deixado de fazer claramente, preciso pensar. Porque eu passo tanta vergonha. E eu mais faço mesmo passando vergonha. Mas certamente devo ter deixado, principalmente jovem. Quando era jovem, quando era criança. Tem alguma outra que você sabe que você tá passando vergonha, mas faz assim mesmo? Sair de casa já. Eu pensei, nossa, você é roubado. Se fosse pra passar vergonha, nem sair de casa. Fica dentro de casa que é melhor. Sair de casa mesmo, né? Acho que muitas coisas, acho que tudo. Acho que a gente é passivo o tempo todo passar vergonha porque o que eu quero e o que eu acho certo, o que eu sei, não é compatível em 100% com o outro. Então, assim, eu acho que qualquer coisa que você tá fazendo, sempre tem alguém que tá lá com o seu íntimo pensando, sério, brother? Jura? Nossa, Você saiu assim? que esquisito. Mas, hoje eu passo muita vergonha com essa coisa de velho. Porque eu já tô numa idade que eu solto no meu tempo, na minha época. Aí tá aí fazendo remake, é remake que fala, né? E o meu inglês é terrível. De novela, e eu vi a novela. E eu era grande já. E eu vi a novela, acompanhei já. Então, assim, tô com essa coisa do velho. Tô passando vergonha que eu vi a minha mãe passando. Falar e explicar 1000 vezes a coisa. Mas a pessoa falar, eu já entendi. Tinha uma Kombi roxa e você ficar ali. Falando do que não importa. Do que não importa, exatamente. Porque você quer falar. Informações. Mas eu não quero saber disso, não Não sei importa. se Eu quero falar. do que eu quero falar. Eu acho que é importante. Eu acho que a gente vai com o tempo aí, com o passar da idade, perdendo o time das coisas. E eu tô no time lá atrás. Tem um nome pra isso aí, né? Quando ficou velho agora. Que usa, não sei falar.
Aí, ó. Aí, Não, passando é vergonha. que eu ia falar cringe, mas não É isso aí, é não, isso mas aí. o cringe tá ficando adulto, não é velho, é tipo... Não, mas, já é vamos geração combinar. passada. Então, Eu sou mas cringe. vamos Mas o cringe então, não é mas isso, o cringe é vamos você gostar, deixa eu combinar. falar. Mas É vamos você com- gostar de Friends, por exemplo, ali Harry Potter. isso Então, é mas cringe. o que vamos combinar que quando eu falo que tô ficando velha, também não é que eu tô com 92 anos e, Mas né, eu- caí no banheiro e quebrei uma bacia. Não foi isso. É essa história de gostar ali do tipo, sei lá, do maluco no pedaço. Entendeu? É disso. Eu já me vejo assim, antiga. Vamos ficar assim. Olha, tudo bem, tá bom. Pra não passar mais vergonha. Aí um exemplo! Mas aí eu fiz, E o eu óculos? fiz. Eu acho que tá bem bom. Porque assim, eu falei Friends, ela... Ótimo, mas não foi nada, tá bom mesmo. É porque eu odeio Eu não assisti um episódio, Tá certo, eu não tá sei certo. por que gostam daquilo. Sabe outra coisa que é cringe também? Pagar boleto. É, então, mas é que. Aí já é velho. Aí o problema não é que tá velho, aí o problema tá pobre, né? É. Aí no meu caso eu tenho os dois problemas, então. E você, Wesley, tem alguma coisa que você deixou de fazer por medo de passar vergonha? Caso não tenha, algum que você faz, mesmo passando vergonha? Sair de casa? Sair de casa é vergonha na certa. Não sei, eu sempre tô. Uma roupa colada, feia. A sacola. A sacola é difícil, hein? A gente dá a sacola boa pra pessoa, é eco-bag, é sacola, é bolsa, e a pessoa fala, ah, pra quê, né? Eu posso passar uma vergonha. Você mostra passar vergonha. E na farmácia, a pessoa da farmácia fala, eu não quero uma sacola. Compartilhando informações privilegiadas. Exato, exatamente. Mas e você? Você deixa de fazer alguma coisa por passar vergonha? Eu acho que deixa. Eu deixo. Eu penso muito antes de fazer qualquer coisa. E eu sempre acho que eu vou passar vergonha. E essa vergonha do não sei fazer, vão rir de mim, eu vou errar. Então eu paro bastante. Veja, dependendo da coisa, eu vou e aos trancos e barrancos, saio do jeito que sair. Mas eu deixo. Mas você fica ali pensando, vão rir de mim? Ah, penso. Nossa, Vão rir de mim, gente, vão, tipo... é isso, acabou pra mim aqui. Vão julgar e saber que eu não sei, sei lá. Eu dou umas pensadas assim. Não, eu até acho que vão rir de mim, mas é que riem de mim sempre que eu penso ou eu não penso. Então. Mas aí eu tô falando que eu tenho maior esforço para organizar e fazer. Mas aí você deixa de fazer a coisa? Se é importante, eu acho que não. Mas e você falou do que faz. Então você deixou de fazer? Eu não consigo lembrar. Não consigo. Veja, eu tenho certeza que É eu um já tema que não deixei. podia ter trazido, né? A gente... Porque assim, a porque eu gente passo não vergonha lembra. diariamente, entende? Se for, literalmente, se for pra eu passar vergonha, eu nem saio de casa. Porque eu sei, olha esses dias. Tem uma boa? Tô no ponto de ônibus esperando o ônibus sair. De sacola? Não, tava com a minha bolsinha só. Eu tava ali esperando o ônibus sair. Aí o ônibus tava lá atrás e já tinha gente entrando. Já tinha gente que entrou e tudo mais. E ele começou a sair. E aí eu vi o quê? Atrás dele, ó, correndo. E aí o cara abriu a porta. E quando ele abriu a porta, ele ainda tava andando. E aí eu entrei. E aí eu fiquei preso, entalado assim, na porta. E o cara desce e eu entalado. Eu não vou descer. E ele desce. Eu entalado na porta e o ônibus andando assim, ó. Tipo uns 2, 3 km por hora. Vergonhão. Aí ele, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Eu sentei, todo mundo no ônibus assim, olhando, aí eu... Eu sentei. Complicado. A vergonha é algo diário. Não entendi, não precisava. Curti chato, essa, que pena. Do quê? Não, mas qual é o problema de passar vergonha? Ué, minha Não, mas vida é porque não, porque veja, uma coisa é a vergonha, outra coisa é você queria pegar o ônibus, aí se jogou lá dentro, aí não passou pela porta, o ônibus não parou. É a imposição Entendeu? da sua presença. Mas, Vai, uma não coisa sou é bem-vindo, fazer eu vou vergonha. ficar. Outra coisa é, gente, pelo amor de Deus, porque o ônibus você não pegou o ônibus, você conseguiu entrar com todo mundo. 2, quando você viu, a pessoa viu que você estava ali no maior esforço, eu preciso pegar esse busão. Porque as Porque não pessoas parou, falou, gostam para, disso. abre a porta, entra no senhor. Porque as pessoas gostam. Desculpa aí. As pessoas gostam de fazer o outro passar vergonha. E ficou parecendo que eu era errado ainda. Não quero nem saber, mano.
queria pegar eu peguei. Mas eu acho que eu acho que a pauta é bem meio essa, o quanto que a gente, de repente, fica muito parado por ter medo da vergonha, né? Que nem pensa no Wesley. Eu tô esperando o ônibus pra ir pra Unicamp. Se eu perder esse, sei lá, vai demorar 15 minutos o próximo, eu vou chegar atrasado só porque eu vou correr. Só porque eu vou correr. Vou ficar entalado, vou ficar pendurado. E quando eu entrar, todo mundo vai olhar pra minha cara, eu vou perder o ônibus. Não. Até porque eu fico pensando, quem faria isso? Porque assim, é naquele segundo, a gente não tem essa importância. Naquela hora que ele entrou, nos primeiros 10 segundos, todo mundo olhou e preocupou. Aí, alguns riram. Se eu tivesse lá, eu teria caído no chão e me dar risada. Mas assim, alguns riram. Mas 5 minutos depois, já acabou. Ninguém mais lembra. E ele teria perdido o ônibus, se atrasado por causa de 5 minutos que alguém riu na cara dele. Mas o que eu tô achando complicado é ter espremido a porta dele. Ter corrido atrás do ônibus, beleza, mas agora o ônibus não parar, eu achei sacanagem. Mas aí é sacanagem da pessoa que quis fazer ele passar vergonha. Solta o ônibus. Larga! Sacanagem. Pensando nisso, que a gente está falando tanto de vergonha, eu acho que é um bom momento para ir para o nosso primeiro quadro, que é o Quem Mandou Eu Perguntar. Ó, vergonha. Olha ela vindo. Eu gosto ainda assim, é para todo mundo participar. A sua maneira. Porque do outro, ele começou dançando, depois ele falou, se virem vocês. Mas ele gosta de fazer os outros passarem vergonha. Ele começa, é aquela, sabe aquele, vamos pular todo mundo na piscina? Vamos, aí ele vai, 1, 2, 3 e... Aí ele para e vai todo mundo. Eu já fiz isso também. Então pare aqui. Eu sou sempre aqui pulo. E as pessoas ficam todo mundo que eu pulei ali, assim, ó. Vamos pular então, ela já foi. Porra! Queria saber então, já que estamos de vergonha e esse momento conceitualizar as coisas, o Wesley, que é a nossa parte técnica do grupo, o que é vergonha e por que a gente tem medo dela então? E é bem redundante, falei certo? Não sei. Redundante. Redundante não tem, existe. Retumbante. É. Redundante. Eu acho que você quer falar redundante. Ou pleonasmo. Pleonasmo. Não, pleonasmo não, desculpa. Redundante. Não é pleonasmo também? Não pode? Vai no redundante. Olha. A minha mãe agora. Já deu. Eu acho que o tema é vergonha. Eu acho que de passar tá bom já. Perdeu a única espectadora agora. Ela saiu. Mas eu gostei do redundante. Redundante. É neologismo que chama, não é? Fazer novas palavras? No caso ali foi erro, né? Exato. Não é neologismo, é erro rude. Muito bem, então. A tristeza é... A vergonha. É uma tristeza. Agora o segundo ouvinte já foi. A gente falou agora... Que tristeza. A vergonha, ela é uma emoção considerada secundária, porque ela é a mistura de algumas emoções primárias. Aí vai depender muito do autor, da perspectiva, mas geralmente está entre uma tríade de nojo, raiva e tristeza. Nojo, raiva e tristeza, falei certo. E aí alguns vão colocar raiva e nojo, outros vão colocar medo e nojo, então vai variar, mas o que tem nessa tristeza? Tem uma certa... o que tem na vergonha? Tem o medo de passar vergonha em público. Medo da humilhação? Medo da humilhação. Medo de não ser aceito. E isso passa pela vergonha. Então por isso que é redundante. Falar do medo. Porque medo dela. Falar tem medo da vergonha. Porque quando você tem vergonha, você já tem medo. Você tem medo. Mas o medo vem por conta do não ser aceito e humilhação. Tem mais algum? Não ser amado, né? Não ser aceito, não ser amado. Que meio que junta tudo, né? Porque quando eu sou humilhado e eu não sou aceito, eu não sou amado, né? Não gostam de mim. Então ali, apontando. Isso é a
vergonha. E o que faz, porque assim, a gente tende, como eu falei, não me ocorre nada que eu tenha deixado de fazer claramente por estar com vergonha, mas certamente deixei, né? Só não foi tão marcante assim. Mas a contrapartida, que é isso de sair passando vergonha, o que faz? Porque se tem medo envolvido, o medo tem a da proteção, do resguardo. O que faz uma pessoa se permitir, então? Eu me lembrei agora de uma história, depois eu conto, se precisar eu conto uma história. Logo na infância eu passando muita vergonha, mas foi uma vergonha mesmo ali. Tem duas, assim, de... Nossa, uma que eu lembrei agora, faz aí. Mas muita. O que faz essa pessoa se render a essa vergonha? Aprendizagem. A vergonha, e é por isso que ela é considerada secundária, porque as emoções primárias, elas não dependem da nossa cultura. Agora, as secundárias passam a depender do valor social. Então, eu sei que naquela sociedade fazer aquilo será vergonhoso. Ficar entalado numa porta do ônibus. Mas isso em qualquer sociedade, né? Naquela sociedade. Então tem a questão com a aprendizagem. E toda aprendizagem ela vai ficando a partir tem o valor social, mas tem o quanto que você foi exposto na sua infância, na sua... muita vergonha. Na sua situação, a sua comunidade natural. Então você está querendo dizer que tem menos medo da vergonha quem mais passou vergonha. Com certeza. Então aquela família que expõe ali o filhotinho logo pequenininho ao riso, ao apontamento dos outros, que não resguarda o filhote, vai fazer um filhote mais forte que ele, se é bom ou ruim, não sabemos. Mas ele vai ter uma lidar com gerência isso. maior, sim. Provavelmente ele vai lidar melhor com os medos que tinha, que que se eu fizer isso eu vou passar vergonha e vou ser humilhado. E quando ele passa, e não necessariamente é humilhado, ou não do tamanho que foi, ou mesmo tendo sido humilhado, entende que, fui e tô aqui, vivo, agora tem vida pela frente, já esqueceram. Ele vai aprendendo que tem vergonhas as quais eu consigo passar. Isso que eu queria passar. perguntar. Tem vergonhas as quais eu acho que vale a pena? Sim. Eu vejo valor nisso? Sim. Que por mais que eu passei uma que eu fui bastante humilhada. Mas continuei fazendo aquilo. Alguma recompensa você teve. Recompensa para a sua sobrevivência. Então eu Tem um barulho, é um gato ou uma criança que tá invadindo a casa. Eu tô vendo a palavra porque a gente falou pra tentar ouvir de novo, né? Podia ser um gato ou uma criança. Não, foi um gato, ok. Foi um gato, ok, é verdade. Nada contra crianças, aqui não temos estrutura. Não temos estrutura para receber. Um gato tem, né? Um gato. Impressionante. Não, mas pra quem está ouvindo não sabe, tem um gato hoje aqui no espaço, tá? Então ouvir o gato seria plausível. Criança podia ser, porque tem um bar aqui ao lado, enfim, tá rolando bar e tal. Mas seria esquisito ela tá aqui dentro. Ou ela conseguiu entrar, seria esquisito. Então eu sabia que eu ia ficar instalado na porta. Mas, pra mim, era valoroso. Pegar o ônibus. Então, mas você sabia que você ia ficar instalado na porta? Você não achou que você ia dar tempo? Eu sabia porque quando eu estava movimentando tinha uma brechinha. E eu sou gordo, né? Eu sabia. Gordo não. Como diria minha mãe quando eu era criança. Eu fiquei com uma Você dúvida. tinha ossos, você tem ossos largos. Você é grande. Se você viu todo mundo entrando no ônibus, por que você Eu não não viu? vi. Você não viu? Ele tava no ponto final ali e ele pegou as pessoas. Entendi. Isso foi isso. Vou fazer um tonto pra saber vergonha. Entendi. Não. Faz sentido ser valoroso. Né? Legal, que legal. Então vai muito tem a questão do aprendizado e com o aprendizado que a pessoa teve passando vergonha, se ela entendeu o valor daquilo, ela segue mesmo com vergonha. Segundo o técnico aqui. Eu, de modo geral, acho que a gente, fora ver valor, acho que a gente tem que normalizar o passar vergonha. Como andar de roupa amassada também. Então, andar de roupa amassada, acho que tá numa outra esfera. Mas eu queria, que você falou normalizar, eu queria trazer essa pauta. Mas entendi. Por exemplo, eu acho que tem que normalizar a pauta das pessoas fazerem o que elas quiserem.
Tudo bem. Só que aí elas também se responsabilizam. Eu É. olho pra você tá com a roupa amassada. Eu tenho todo o direito de achar que você é um desleixado, se é essa a aprendizagem que eu tenho. Sim. Entende? Mas isso muda que você tem que estar com a roupa passada? Não. Mas a vergonha eu acho que é uma coisa que a gente deveria normalizar. Porque eu acho que ela, diferente da roupa amassada, ela limita a nossa vida. Uhum. Você estando de roupa amassada ou não, eu achando bonito ou não, você acaba indo e vivendo as coisas. Agora, a vergonha não. Entende? Imagine que, a gente tá falando aqui de coisas, o Wesley deu o exemplo do ônibus. Mas imagine você querendo muito fazer uma aula de desenho. Uhum. Querendo ter um hobby. Só que você sabe que você é ruim naquilo. Você sabe que, provavelmente, quando no final ali vão expor os seus desenhos e o seu não vai ser mais bonito. Uhum. Você não é talentoso, habilidoso para aquilo, mas você gosta. E aí você não, de repente, não faz a aula, perde de viver essa experiência, uma coisa que você tem vontade de fazer porque, eu não desenho bem. Uhum. Na era das redes sociais, as pessoas deixam de repente colocar uma coisa que elas querem, ou começar um projeto que elas querem começar, sabe? Porque vai ter que gravar. A gente aqui, a gente tem poucos seguidores, a gente brinca com isso, mas é verdade, a gente não tem, nós não somos influenciadores e temos ali um número gigante de gente que está assistindo esse episódio. Mas a gente teve vontade de fazer um podcast. E a gente decidiu que a gente ia fazer. Ainda que as pessoas não vissem, ainda que não tivesse grande notoriedade. E eu acho que, de modo geral, a pessoa olha e fala assim, mas eu vou fazer isso aí que eu quero fazer para 2 pessoas começarem a ouvir? E eu acho que a vergonha segura a gente. E a vergonha impede que a gente viva coisas muito interessantes. Ou de se elaborar e, de repente, fazer uma coisa muito legal. Ou de vivenciar alguma coisa... Ou, inclusive, de fazer um projeto que, de repente, começa pequeno, mas pode ficar muito legal. Por isso que eu acho que tem que naturalizar o passar vergonha. A gente não devia se limitar a apenas esse olhar do julgamento que a gente acha que o outro vai ter da gente. Até porque, mesmo que ele tenha, ele vai esquecer daqui 2 horas. Lógico que não, isso é importante, ele vai lembrar de mim. E é isso que eu ia te perguntar. O que acontece que a gente sucumbe a isso? O que rola? Porque a gente acha que nós somos o sol, né? Não somos? Eu achei que era a O Lua. planeta Terra tá girando Aqui, ó. Aqui, na nossa órbita. E é isso, tem essa hipervalorização do eu, né? Na perspectiva psicanalítica, a vergonha vem exatamente desse super-eu, dessa idealização que eu tenho, mas como assim? Não posso nem estar lá na porta do ônibus. Porque as pessoas vão pensar a pessoa tão importante. tão importante. E vão falar se souberem que eu, Wesley, fiquei entalado na porta do ônibus. Isso é um bom gancho para a gente ir para o próximo quadro, que é o Queria Querer. Eu já vou explicar. Deixando no vácuo. Muito baixa a sua empolgação. Só queria dizer. Ótimo, é assim que a gente gosta. Por que eu vim para o Queria Querer? Para saber realmente a vergonha, ou por vezes eu não queria querer aquilo mesmo, ou não entendo que eu não vou ter capacidade, enfim, qualquer outra justificativa e chamo de vergonha. Por vergonha ser mais plausível ou fazer mais sentido pra mim. É sempre vergonha ou às vezes não é, mas eu chamo de vergonha? Às vezes não é, às vezes é cuzãozice mesmo. Mas aí, pra eu não falar que eu sou cuzão, porque senão eu vou passar vergonha, às vezes até tenho vergonha, né? Mas é cuzãozice, eu não quero experimentar. Tenho medo de experimentar. E aí, eu tenho vergonha. Eu acho também que tem coisas que não nos interessam. E aí eu fico sem graça de falar que aquilo não me interessa, porque tá todo... Vamos cair de novo nesse negócio. Tá todo mundo fazendo e eu fico com vergonha de dizer que eu achei uma bosta. E aí eu acabo falando, não é que eu não tenho jeito pra isso. Tem um orgulho também. Você usa a vergonha como uma justificativa. Você vai falar, gente, eu acho nada isso aí. Eu não curti, não. Porque é isso, a vergonha é um troço que tem um julgamento, né? E você usa ela para várias coisas. Então, tá todo mundo fazendo, então isso é legal. Eu que não tô fazendo, é que não tô legal.
Então eu vou falar que não é que eu não gosto, já vou contar uma mentira, eu vou lançar isso da vergonha. Porque como as pessoas têm muito medo de passar vergonha, elas entendem e param de te perguntar quando você lança que ficou com vergonha. As pessoas acatam isso. Ai, é verdade, né? Ai, coitado, vamos deixar ele assim. E eu acho que a gente conta essas mentiras aí. Cusãozinho. Filha da putagem, né? Gente que não banca, né? Não é problema, gente, de ficar preso. Muito bonito o que vocês falam, viu? E aí, outra coisa que esse cabe eu não queria querer, que é querer fazer tudo muito bem feito, perfeito, para não passar vergonha. É possível? Claro que não, né? Claro que não. Essa perfeição... veja, você pode conseguir uma perfeição que é perfeito ou aceitável, que você dá o nome de perfeito pra você. Mas certamente tem gente mais elaborada no mundo, você pode até não conhecer e não ter contato com ela, mas vai ter gente que vai olhar e falar assim, isso que você achou que ficou incrível, nossa. A vergonha sempre vai ter alguém que vai te fazer passar. Entende? Sempre vai, porque sempre vai ter alguém que é melhor. E, gente, pelo amor de Deus, é óbvio. É só você parar de achar que você é a última bolacha do pacote, que você é a última instância de qualquer coisa, que a sua linha de corte chegou ali, não tem mais pra onde subir. Sempre tem alguém que sabe mais, que viu mais, que conhece mais. E pra essa pessoa, o que você fez é pouco. Mas eu gosto de uma coisa que é assim. Normalmente, quem é muito melhor que você não te faz passar vergonha. Você pega um texto seu, medíocre, e você submete esse texto medíocre, se você teve acesso a uma pessoa que escreve muito bem, a um escritor, sei lá, um desses famosos aí. Se ele pegou teu texto, ele não vai te envergonhar, não vai fazer você passar vergonha. Ele pode, de uma maneira muito sutil, ele quer falar, olha, você precisa de mais repertório, tem que estudar mais, não tá tão legal. Mas ele já vai falar, nossa, que lixo. Quem faz isso? Realmente quem é pior que você. Quem é pior que você quer te fazer passar vergonha, que eu acho que é uma maneira de, quando ele faz o outro passar vergonha, ele diminui a vergonha dele ser quem ele é. E aí eu já enveredei pro outro lado. Já enveredou, exatamente. Ter a percepção que essa pessoa é pior que você, a maneira de você diminuir o outro, né? Eu apago a luz do outro pra mim é pra eu falar que eu tô brilhando, entendeu? Então, esse motorista do Wesley aí, ele pode só ser uma pessoa que detesta dirigir ônibus, acha aquilo péssimo, e ele falou, vou zoar um rapaz aqui que tá precisando pegar, que já junta com a síndrome do pequeno poder, olha quantas coisas. E acabou, a gente pode parar de falar de vergonha, que já desvirtuou completamente. Não, mas eu achei ótimo, porque a gente tá falando aqui sobre o nosso receio de passar vergonha, mas agora a gente começou a entrar aqui no porquê as pessoas fazem o outro passar vergonha, ou trazem isso à tona e tal, e apontam, e riem, e falam. Porque o passar vergonha, a gente tem a percepção de que está passando vergonha por conta da reação do outro, não porque a gente achou que aquilo fosse vergonhoso, por vezes, né? Mas a gente está ali achando que está tudo certo o que a gente está fazendo. É pela forma como a outra pessoa olhou, riu, falou, criticou, juntou um grupo, sei lá, e você acha que, pá, eu tô passando uma vergonha aqui. Não é? Eu acho que tem isso das pessoas quererem se validar em cima do outro. Então, como eu não consigo eu ser, eu vou falar que o outro é pior do que eu. Mas é muito assim, você nunca vai ver, você passa lá e você tá vendo uns vídeos. Você nunca vai ver alguém que está começando a receber uma mensagem mal educada de alguém que é alguma coisa fazendo vídeo. Você não vai ver ninguém ali, um ator. Você não vai ver a Débora Seco virar e falar assim, merda esse vídeo teu aí, hein? Que bosta! Você não vai ver. Você vai ver sempre alguém olhando, rindo do que você fez, e aí você entra. E eu tô falando isso porque de vez em quando eu gravo uns vídeos aí. E aí tem sempre umas merda que falam, e aí eu vou olhar a pessoa, ela tem 2 seguidores. Então o problema daquela pessoa não é que eu fiz algo ruim. O problema é que eu fiz algo que provavelmente ela não tem a menor coragem de fazer, ela se sentiu irritada, porque eu também não tô fazendo legal, não tô fazendo bonito, eu não sou a Débora Seco. E ela pensa, nossa, eu não faço porque eu não sou a Débora Seco. Aí vem essa mina, que também não é fazer, não, deixa eu xingar ela de feia.
entende? E a gente faz muito isso, né? A gente não, mas Então, não conscientemente. a gente pode O ser linkar, humano, de modo geral, faz. a gente pode linkar esse medo da vergonha a esse se bancar? Quer dizer, quanto menos eu me banco, mais eu vou ter medo de passar vergonha? Sim. Quanto menos eu me banco, mais eu tenho medo de passar vergonha. Sim. E ao contrário é real também. Ou seja, quanto mais eu me conheço, me banco, sei o que eu sou, sei o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, menos medo Sou eu tô uma da pessoa vergonha. que não passa vergonha. Aqui não faz. Aqui não vai correr atrás do ônibus. Se você tá correndo atrás do seu ônibus, Vai passar vergonha de alguma forma. Qualquer coisa que você faz, né? sim. Alguém vai... Porque- Em algum momento você Porque, passa vergonha. sim. Ou você nem... Veja, e para saber se eu tô considerando aqui que posso saber que eu tô passando vergonha, esse contato chegou de alguém. Porque, sabe aquela coisa? Mano, saí na rua aqui de boa, ninguém me viu. Só fui lá, comprei pão, voltei para casa. Não falei com ninguém. Não sei se eu passei vergonha não. Mas pode ser que no lugar que eu entrei para comprar pão, alguém tenha falado, nossa, mas olha uma pessoa vem uma padaria vestida assim. Que vergonha. Eu já sei, por exemplo, eu passo essa vergonha. Eu passo vergonha. Um olhar. Mas São eu tô olhares falando, das a vergonha pessoas. Eu posso falar isso? A vergonha só me atinge quando eu vejo que o outro fez alguma coisa pra mim, é isso? Sim, quando eu tenho valor moral envolvido, valor social. Do outro. Sim. Ou o meu próprio julgamento sobre mim, do tipo, nossa, como eu tô passando vergonha aqui. Mas aí a gente não vai fazer, né? Se eu acho isso vergonhoso, eu não faço. Eu só faço porque eu realmente não achei que ia ser vergonhoso. Veja, eu acho que tem uma leitura de que até você pode achar. Por exemplo, quando eu era criança, eu fazia dança. Eu danço muito mal. Eu sei disso. E eu sabia quando eu era criança. Mas eu queria fazer dança. Então, eu sabia. Em todas as aulas, eu sabia que eu estava passando vergonha. Eu tinha esse juízo de que... Vergonha no sentido de que eu não fazia do jeito que deveria ser. Ou do jeito que a maioria fazia. Porque eu não tinha habilidade para aquilo mesmo. Nunca tive. Mas eu queria fazer. E eu fazia. Eu sabia da vergonha. Eu sabia que quando eu tava... Era a minha hora de fazer. Porque na aula de dança, não sei se vocês já fizeram dança, mas as aulas de dança tem passos que você vai repetindo. E aí, às vezes, você faz com todo mundo junto e tem momentos que você forma uma fila e cada um repete, faz as suas repetições com todo mundo vendo. E eu sabia que quando chegasse da minha vez, eu já parava para tomar atenção nos detalhes, porque eu ia fazer alguma coisa troncha, ou eu ia cair, ou eu ia fazer alguma coisa muito fora do que deveria ser feito. E eu sabia disso, eu sabia que eu dava uma risada. Entende? Então, assim, eu tenho consciência. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto de ir no mercado com a roupa que eu tô. Então, eu tô de pijama. Eu sei que eu vou passar vergonha. Eu sei que as pessoas vão olhar, elas vão rir. Nossa, que engraçado. Eu sei disso. Mas não me limita, entende? Não me faz... Isso não é o bastante pra eu falar, ai, deixa eu botar uma roupa no mercado, vai. Não tô afim. Não vou, entende? E já teve algum que soltaram pra você e que pegou? Porque agora a gente vai pro não te dou confiança. Eu queria muita parte do barabá, mas não veio no início. Tem que organizar aqui e fazer, tem que passar pra edição. Porque a parte do barabá é muito boa. Eu quero muito fazer um episódio desse na banheira. Com eu acho certeza. que a gente tem que improvisar e fazer um episódio inteiro dentro da banheira pegando sabonete. Vamos lá, voltando ao tema. Não, mas eu acho que seria uma boa. Eu acho que não passaria vergonha com isso. Eu acho que é o momento da gente bombar e fazer isso aqui crescer. É verdade. Não te dei confiança. Teve algum desse de vergonha que já falaram e pegou pra você? Por exemplo, você não tem vergonha disso, não? Já ouvi isso, mas não lembro de ter Que falado ao contrário ter sido, tenho mesmo, desculpa. Não, o outro ter ficado brava. Pode ser a carapuça serviu, ou tipo, falaram e me inflei lá e respondi tal coisa pra pessoa. É que eu sempre respondo, né? É. Eu sempre respondo. Eu me lembro uma vez, quando eu era criança,
de alguém falar. Eu era uma criança, pra quem não sabe, eu era uma criança gordinha. Pra quem não sabe, ninguém sabe, né? Porque assim, ninguém sabe da minha vida, porque eu não sou ninguém relevante. Então, obviamente, ninguém sabe porque, né? Então, eu era uma criança gorda, gordinha. Gorda, não era gordinha, não. Eu era, ó. E eu me lembro quando eu entrei na escola. De uma criança parar ali na minha frente, um menino, sempre um homem, já desde pequeno, um menino falar que eu era gorda. Como se eu não sou, como se fosse uma novidade, como se eu não tivesse esse tema em casa, né? E eu respondi pra ele: eu sou gorda e você que é feio. Como você vai resolver? Porque eu posso emagrecer, você só morrendo. Eu não respondo isso, não, pai, eu normalmente continuo. Normalmente eu não dou uma resposta, eu faço uma peça de teatro em cima das coisas. É que eu gosto de ficar ali e falando. A pessoa morreu, né? Bom. Não tenho memória do que ele fez. Só do que eu fiz com ele. É ele. tão irrelevante que eu não tenho memória do que ele fez. Gente, mas na hora ali... Não lembro o que ele falou, se ele encontrou me chamando, se ele encontrou... Pensando um menino dos anos 80, talvez ele tenha continuado. Gorda, não sei o que lá. Mas eu me lembro ali de responder isso. Virar e seguir a vida. Eu tava comendo, eu tava tomando meu lanchinho. Na hora de comer o lanchinho, não dá. E aí, se eu bem me conheço, com comida não se ou eu voltei a comer o que eu tava comendo, ou se eu já tinha acabado, eu guardei as minhas coisas na minha lancheria, eu tinha minha lancheria, e devo ter levantado e saído ali. Fazer? Várias pelotas pra ele. Muito bem. Você teve algum, Wesley, tem vergonha não de gostar disso, usar isso, querer isso? Eu acho que hoje a vergonha que mais me pega é porque é uma novidade, hein? Às vezes eu esqueço, eu erro a palavra. Acontece muito pouco. Super. Hoje não gera ditados ainda, né? Acontece muito pouco. Às vezes quando acontece. Aí eu me pego. Né? Alguém que já leu tanto, que, né? E te pega o quê? Mas te pega em situações específicas? Tipo, me pega no trabalho. Não, sempre. Quando é que eu falo no trabalho, né? Na vida pessoal eu fico bem quieto. Tipo, então quando eu tô dando uma aula, tô explicando. E aí dá aquela vergonha que me pega. Eu acho que se alguém falar, eu desmorono. Sai um retumbante na hora do redundante, é isso? Exato. Mas a vergonha é pelo quê? Tipo, já vem pela humilhação? Qual é a vergonha específica que te pega? Acho que de uma certa incapacidade mesmo, porque não sei o que acontece com o meu cérebro pra eu ter essa habilidade cognitiva. De trocar as palavras e tal, fazer o outro, os ditados, que ficam bem melhores. Eu não me pego quando o outro me aponta. Normalmente eu me pego quando... Pega pra mim quando eu mesmo me aponto. Planilha, por exemplo. Boa, hein? Sim. Planilha. Por exemplo, vou fazer um negócio e sei que não posso errar aquilo. E aí eu mando o negócio exatamente com aquilo errado. Ou mandar um negócio no grupo que não era pra mandar. Sabe, isso, né? Eu já fiz isso, assim, de na pressa, na desatenção, mandar cobrança pra pessoa que era pra ir no individual, no grupo. Sabe, assim, todo mundo vê. E aí é pior porque quem me avisou foi uma pessoa do grupo, não foi nem a pessoa, foi uma pessoa, tipo, acho que você mandou errado. Aí, assim, não é nem o ter sido pego. Eu olhava e falava, não... Tipo, era só isso que eu não podia fazer, aí eu fiz. Então, eu tenho essa vergonha comigo mesma. Da vergonha do meu próprio julgamento. Vergonha de mim. Mais. Pra ser vergonha mesmo, de cair nessa coisa, eu tenho que concordar com o que o outro está chamando de vergonha? Não. Tem a ver com valor social, seja construído pelas pessoas, seja o seu. Mas, por exemplo, a pessoa falou, nossa, não tem vergonha de usar isso não? Eu posso falar. Não. Se eu não concordo, não, então não. Só dá merda, eu só sinto a vergonha quando eu concordo com o que eu... Quando eu sinto vergonha. É redundante. Mas eu só sinto vergonha quando eu tenho vergonha. Daquilo, eu já tenho a vergonha daquilo. A vergonha dá o match quando eu já tenho vergonha, que nem tô com vergonha de vir, sei lá, com esse bagulho aqui. E aí
Mas fui. Tava com vergonha, mas tava no meio do caminho. Tava com vontade de ir, mas tava com vergonha. Aí eu ponho e você fala, nossa, que estranho. Aí pega. Mas tem o outro também que eu vim lá como, pra mim não, já tava tudo certo. E quando eu cheguei lá, que a pessoa falou, nossa, mas tá zoado isso, hein? Tem vergonha de vir assim, não? Não tem como na hora falar, putz, não vi, e agora que você falou, é vergonhoso. Aí eu fiquei com vergonha e... Não. Eu acho que só vai ter esse caso quando é algo que não é a roupa em si, mas de repente é uma coisa que a roupa tá. Sabe, alguém, de repente você colocou a roupa e alguém, você não viu e a roupa tá rasgada, tá manchada. Aí eu acho que a pessoa pode ter, tipo, nossa, olha, tá rasgado, agora eu tô aqui, não posso fazer nada com isso. Que é uma deselegância enorme da pessoa que vê uma coisa que você vai poder resolver e também fica te apontando. É o que eu tô considerando também, voltando, para aquela coisa do se bancar. Se a pessoa tem dificuldade ou se banca muito pouco, qualquer coisa que os outros falarem em volta, ela vai pegar para ela. Sim, tem a ver com... Veja, eu acho que sempre a gente sempre sabe, consciente ou inconscientemente. Falando de roupa, eu tinha uma bermuda que eu colocava ela para treinar e eu falei, era um dia de agachamento, eu falei, essa calça vai rasgar, essa bermuda. Eu fui e adivinha o que aconteceu? Rasgou, só que ela é aquela calça que tem fundo falso. Eu já me conheço, então eu já compro com fundo falso, porque se rasgar tem um fundo falso. E o agachamento era o primeiro treino, é o primeiro exercício. Eu tinha mais 5 para fazer. Eu fiz com a calça rasgada. As pessoas viram, porque rasgou assim, naquele tamanho, né? Eu não ia voltar para casa. O que faz uma pessoa ver que tá rasgando, que vai rasgar, que ela sabe o que ela vai fazer, e ela ir com aquela, só tinha aquela? Não tinha aquela, então por isso que eu tô falando, acho que a pessoa sempre sabe. Eu tenho um estilo aí que eu gosto de chamar atenção. Isso que eu ia falar. Eu tenho um estilo que eu gosto de chamar atenção. Que não importa Nem que pelo qual. Nem que seja pelo talho. Já sei porque foi o subo daquele jeito no busão. Mas você tinha que arranjar umas novas estratégias. Preciso, concordo. Que atenção é essa que você quer? Concordo. Mas é isso, a pessoa sabe, a gente sempre sabe. Pode ser isso, inclusive, então. Nossa, eu posso querer chamar. Eu gosto de chamar atenção. E minha estratégia pode ser, inclusive, através da vergonha. Cara, não precisa ser positivo. Nossa, porque chama atenção. Nossa, isso é uma maneira de chamar atenção. Quer dizer, veja, eu lido bem com isso. Que legal. E aí isso pode estar valor também. E agora você tá andando com a calça rasgada sempre. Eu joguei a calça fora, a bermuda, né? Joguei fora. Mas eu não ia voltar pra casa depois do primeiro treino. Rasgou. Não tinha nem que sair num treino. Não deveria nem que ir, sim. Porque quando. Entendi. Não na vida. Eu sou implicada demais com essa história. De novo, fugindo do tema. Mas eu sou implicada demais com essa história de eu vou pro treino. Treino, gente. Você vai pra ginástica. Você vai pra atividade. Você no máximo vai malhar. Malhar é feio. É que você tá feio mesmo, não devia nem ter academia pra fazer essas coisas. Para malhar. Você tá construindo treinar pra pessoa atleta, né? Eu treino uma coisa que eu faço sempre, tô treinando aquilo. Nossa! Verdade. Eu sei o que faz. Eu sou implicada com isso, então eu já acho que a vergonha não é nem a calça, é o seu de menos. Mas eu achei muito legal isso, viu, de perceber a estratégia da vergonha como maneira de chamar atenção. Eu quero chamar, não importa, eu vou fazer um negócio aqui para olharem para mim. E daí dá pra usar isso de várias formas e muito positivas, funciona inclusive. do jeito que a pessoa quer, né? Acho que é sempre do jeito que a pessoa quer. Ele rasgou a calça, sabe? Tem gente que cada um encontra a sua maneira. Então, mas aí a pergunta é que atenção ele queria. Ele queria uma namorada ou namorado? Botar a bunda de fora, arrumou? Não, ele queria que olhasse. Queria só o ibope ali? Queria só o ibope. Então, aí... Sim, agora a pessoa quer uma outra coisa, talvez... Por isso eu tô falando de qual a atenção que você quer. Sim, mas a gente vai sempre alinhado aos nossos objetivos. Mas isso é tema para um outro podcast. Chega esse pé do meu lugar. Mas aproveitando então, não indo para outro podcast, mas para as pessoas que estão aqui querendo lidar melhor com a vergonha, ou com medo da vergonha, ou inclusive usar ela ao favor,
indo pro nosso, finalmente, do nosso podcast, que é o Pra Você Que Não É Todo Mundo. Eu quero gozar. A vida com você. E que está a fim de ouvir, de alguma forma, por onde ela pode começar. E de tudo que existe, dos positivos, inclusive, da vergonha, que eu gostei dessa coisa aí do chamar a atenção. O que vocês diriam para essa galera? Eu diria para você fazer o que você tem vontade, né? Primeiro que você não é tão importante assim, as pessoas não vão investir tanto tempo da vida delas para falar de você, elas vão esquecer instantaneamente do que você está fazendo. Essa é uma primeira coisa, isso não é tão importante. Segundo, experimenta, faz suas coisas, sabe? Não se limite. Se às vezes você deixa de fazer uma coisa muito legal, que vai ter um resultado legal pra você, porque alguém vai dar risada. Gente, não, né? Não. Faz. Ouse. A vida precisa de um mínimo de ousadia. Pra tudo. Você, Wesley, o que tem pra nós? É exatamente isso também. Acho que a gente se valoriza muito. Nossa, o que será que as pessoas vão pensar? Gente, vamos pagar sua conta? Vamos pagar o ônibus pra você? Se alguém pagar, beleza, aí não fica encalado. Vamos te dar uma bermuda nova? Vida que segue, acontece. E é isso. Ninguém vai parar a vida porque minha calça tá rasgada. Ninguém vai parar a vida porque não tá lendo um ônibus. Ponha-se no seu lugar de insignificância. E tô entendendo também que mesmo que haja um medo da vergonha, ela existe e tal, fazendo que a gente vai perdendo esse medo também, né? Uhum. Vai perdendo esse medo porque a gente vai aprendendo que não somos o sol. Que não é verdade. A gente não é o sol. Não somos. Não somos. Gostaria de ser o sol. Não, calor, né? Sua. E sobre saber, o dia do busão também foi para chamar a atenção? Acho que no fundo, né? Sempre. Sempre passa, sim. Acho que as coisas nunca é uma coisa só, né? Claro que eu queria muito chegar em casa, mas... Eu confesso que a parte da troca das palavras, das expressões, eu gosto. Eu acho que você vai passar vergonha, enfim, pra você quis ir com a vergonha. Mas eu acho engraçado, eu acho legal. Você não acha? Eu acho que depende, eu acho que tem momentos e lugares que a pessoa vai ficar constrangida, assim. Sim. Né? Tô dando uma aula, falei 5 vezes alguma coisa errada. Aí foi bom. Né? Já aconteceu, já. Né? E parte desse lugar de que você que está dando uma aula não deveria. Mas também é uma bobagem, porque quem disse que porque você faz uma coisa e é especialista naquilo, você não vai passar por aqueles problemas. No meio do podcast, o papo tá bom. Abriu aqui, eu só dei uma olhadinha. Vocês vão ficar na curiosidade, porque a gente não vai contar. Podia fazer passar vergonha. Podia passar vergonha. Podia, mas como eu sei que ele quer, porque ele quer chamar atenção, eu não vou fazer. E a gente sabe por qual motivo, o que ele está querendo com isso, não falaremos. Mas talvez eu goste dessa coisa das palavras aí, porque eu erro muito palavras de ditado popular. Eu sou terrível com expressões. É verdade. Eu solto É verdade. Eu solto um água mole predadora, cada macaco no seu galho, né? Eu sou muito Você sucesso também tem nisso. muita dificuldade de interpretar músicas. Né? Tenho, nossa, interpretar música, verdade, sou terrível, e de cantar a letra certa. Eu criei uma letra na minha cabeça, acho que é por aquilo e vou feliz. E sem medo de fazer vergonha. Sem medo, eu não tenho medo mesmo. E quando a pessoa fala no nível que quer, eu fico muito feliz. Eu falo, nossa, então era isso. Eu acho muito legal, abraço a pessoa e a pessoa tipo, meu Deus, que esquisito que você é, você devia estar com vergonha. Eu não fiquei, não. Eu achei bom, eu gosto de descobrir essas coisas da vida. E, portanto, descubro várias coisas, porque eu sou desatento, interpreto errado
canto errado, então diariamente eu descubro uma coisa nova. Eu acho que era bom separar de tanto assim as suas deficiências, porque Não foi bom, né? talvez o divórcio ele seja a única saída. Para não chegarmos nesse ponto, gente, obrigado então pelo bate-papo. Muito bom estar com vocês. Quem ouve a gente Passar também. vergonha juntos. Fica aí o recado então. Faz. É isso. É fazendo que a gente vai perdendo a vergonha ou entendendo que vergonha que está relacionada ali e como a gente pode usar a nosso favor, inclusive. Né, Wesley? Muito bem. Gente, obrigado e até o próximo podcast. Tchau, tchau.